Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: a saúde mental dos profissionais de segurança pública. Para essa conversa, recebemos a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Renata Cossates, integrante do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, GAESP. É graduada pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, com especialização em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Seja muito bem-vinda. Doutora Renata, é um grande prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Giovana, é um prazer, é todo meu. Cris, agradeço imensamente o convite, doutora Giovana, de Vossa Excelência e do todo o CAU Saúde do Ministério Público Mineiro. É uma honra compartilhar essa experiência entre MPRJ e MP de Minas, né? Gostaria de parabenizar essa iniciativa do Centro de Apoio, é fantástico a formatação do podcast e espero contribuir com o diálogo. Bom, então vamos começar então o nosso diálogo. Quando a gente fala em segurança pública, normalmente pensa na proteção da população, mas pouco se fala sobre a saúde mental dos profissionais que lidam diariamente com situações de violência, risco e muita pressão. O que levou então a senhora a voltar o seu olhar para esse tema? Pois é, Cris, esse direcionamento para a saúde mental das forças de segurança, na verdade, decorre de uma determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da DPF 635, aquela famosa DPF das favelas. Esse comando judicial do STF acabou obrigando o poder público a enfrentar uma realidade que, historicamente, ela era invisibilizada. O STF estabeleceu a necessidade que o Estado do Rio de Janeiro implementasse um plano de ação à assistência à saúde mental das suas forças de segurança, que fosse permanente para as suas corporações. E aí o papel do Ministério Público é atuar de uma forma resolutiva para que isso saia do papel, articulando os poderes para que isso se torne uma realidade. Ótimo. E, doutora Renata, mais uma vez agradeço a sua presença aqui. É tão importante, né, esse intercâmbio de ministérios públicos, você com toda essa sua experiência. E a gente se conheceu, Cris, num evento promovido pelo nosso CAUCEP, né, de Segurança Pública, que o doutor Marcelo Schimmer, o coordenador, convidou a doutora Renata para presidir uma mesa em que ela era palestrante e trazia exatamente esse tema. Então, durante a sua apresentação, a senhora afirmou que a saúde mental dos agentes das forças policiais possui um elevado valor difuso para toda a sociedade. Você poderia explicar um pouquinho melhor essa ideia e quais são os impactos coletivos do adoecimento mental desses profissionais? É exatamente isso, doutora Giovana. Nós não podemos ter um olhar raso para a natureza jurídica do direito que a gente está tratando. Em um primeiro momento, num primeiro raciocínio, a gente tende a enxergar o sofrimento manifestado por um indivíduo determinado. Mas quando voltamos a nossa atenção para as causas do adoecimento e as suas consequências, a gente percebe rapidamente que os efeitos transcendem a esfera pessoal para alcançar de maneira indivisível a sociedade. Porque, pensem comigo, se o cidadão comum, para praticar atos da vida civil, precisa estar gozando plenamente das suas faculdades mentais, o que dirá de um servidor público que tem o poder de decisão sobre os dois bens mais caros de outros indivíduos, que é vida e liberdade? E aí, sob uma perspectiva científica, nós sabemos que o estresse crônico, a exposição contínua a eventos traumáticos, a privação do sono, a fadiga comprometem funções cognitivas essenciais relacionadas à percepção e ao julgamento para uma tomada de decisão. Isso pode acarretar erros operacionais, falhas de interpretação e o uso inadequado da força e até a vitimização do próprio policial. Por essa razão,
existe uma relação direta da saúde mental dos profissionais de segurança com a qualidade do serviço de segurança pública que é prestado. Uma polícia emocionalmente exaurida, ela tende a apresentar maiores dificuldades para atuar com equilíbrio e eficiência. Assim, eu sustento que a saúde mental dos agentes das forças policiais vai além de um direito individual particularmente considerado, para ser considerado um bem jurídico de natureza difusa. E a senhora traz dados assim, impactantes, né? Que mostram que muitos policiais brasileiros convivem com índices de transtorno de estresse pós-traumático até maiores do que observados em grandes tragédias internacionais, como o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Como que a senhora interpreta, então, esses resultados? Essa é uma questão extremamente cara e relevante para nós, Cris, porque no caso dos policiais brasileiros, especialmente daqueles que atuam em contexto de violência armada crônica, o problema não é a sua exposição a um único episódio traumático, mas uma sucessão ininterrupta de experiências que elas, potencialmente ao longo da carreira, sem um tempo de recuperação e despida de medidas anti-estressoras para esses profissionais, torna aquilo consolidado nesse profissional. E eu faço essas minhas observações baseadas em estudos científicos publicados em revistas de psiquiatria e de psicologia nacionais e internacionais. Há um estudo publicado por uma psicóloga brasileira num periódico de psicologia suíço. E há também um outro estudo publicado num jornal de psiquiatria de Amsterdã, chamado Affective Disorders, em que foi comparado os policiais, foi feita uma comparação dos policiais brasileiros do Rio de Janeiro e do estado de Goiás com os de Nova York, em relação especificamente aos policiais de Nova York que atenderam a ocorrência do World Trade Center no 11 de setembro. E esses estudos demonstraram exatamente que os policiais brasileiros apresentam muito mais que o dobro de TEPT do que os policiais que atenderam o atentado terrorista do 11 de setembro. Tem também um outro estudo que foi publicado num periódico norte-americano de psiquiatria, Stress and Health, que faz uma correlação, aí já uma correlação em relação a policiais norte-americanos e a sociedade civil que sofreu o furacão Katrina, para ver que isso é uma questão mundial, né? A exposição do policial a questões traumáticas. E os policiais norte-americanos, eles desenvolveram de 7% a 19% de TEPT em sua atividade, enquanto a população que foi exposta ao furacão Katrina, ela desenvolveu de 5% a 6% de TEPT. Então, isso demonstra que a atividade policial ela é bastante agressiva biologicamente. E esses dados, ele tem um efeito devastador para o policial e mostra que não só isso deve ser considerado. O adoecimento mental do policial, ele não decorre somente do confronto armado ou da ameaça física. A literatura demonstra que fatores organizacionais também exercem significativa influência sobre o profissional. Escalas de trabalho exaustivas, a privação do sono, excesso de jornadas extraordinárias, as dificuldades no convívio familiar, uma sensação de desvalorização profissional, a insegurança jurídica que vive o policial de ser punido a qualquer momento, endividamento principalmente, em alguns casos, relações institucionais marcadas por assédio, arbitrariedade, atuam como fatores estressores permanentes que potencializam esses efeitos do trauma operacional. E os efeitos físicos de quem está acometido por TEPT são bastante graves, porque o sujeito que desenvolve TEPT, por exemplo, ele tem a revivência do trauma com memórias intrusivas, fazendo com que o agente público ele viva no modo combate por 24 horas, todos os dias. Ele tem perda de foco crônica, o que prejudica na tomada de decisões rápidas e no manuseio de armas, inclusive com tomada de decisões impulsivas, porque ele está num estado de irritabilidade, com explosão de raiva, com oscilação de humor. Ele passa a ter pensamentos negativos com ideações suicidas, e aí a gente também vai falar um pouco ainda sobre essa pauta. E isso sem contar que biologicamente é comprovado que quem é portador do TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, apresenta 4 vezes mais necessidade de buscar álcool e drogas para fugir da realidade. E policiais
viciados em álcool e drogas é um problema gravíssimo, é um problema da sociedade e que a política pública não deve ser descartar esse profissional, e sim tratar o problema na sua raiz. É claro que esse processo de adoecimento, ele produz alterações biológicas que são mensuráveis, como, por exemplo, a elevação do cortisol constante desse policial. E isso faz com que limite as suas respostas ao estresse. Ou seja, nós não estamos falando só de uma percepção subjetiva do sofrimento, mas de um fenômeno com repercussões neurobiológicas concretas. Na verdade, é um combo de fatores, né, doutora Renata? Um combo. E super grave, né, Cris? Imagina, quem cuida da nossa segurança está comprometido. Né? E ainda tem a questão da estigmatização do cuidado psicológico. O policial, ele não procura ajuda, Sim, porque é como se ele fosse fraco, como se ele não fosse apto a estar ali, né? Com a farda. Há um preconceito, né? Sim, grande. Há um preconceito muito grande. Então, já pegando esse gancho, doutora Renata, né, essa questão, jornadas exaustivas, essa estigmatização do cuidado psicológico, insegurança jurídica, na baixa até baixa valorização profissional, e a senhora faz uma constatação que é extremamente necessária. O estresse é inerente à atividade policial, mas há limites humanos. Então, como que a gente conseguiria, enquanto sociedade, ter um olhar para isso e conciliar esses limites com a atuação das forças policiais? Exatamente. A literatura científica, ela aponta que a consolidação do TEPT, ela decorre de uma exposição contínua e ininterrupta. Então, o tempo de descanso, ele se faz extremamente necessário. Então, a primeira coisa é o policial compreender, reconhecer o seu limite, porque senão ele está fazendo o RAS, que é o regime adicional de serviço, que é o plantão do policial, ou então ele está fazendo um bico, e o policial tem que compreender o comprometimento do seu psiquismo em relação ao que ele é exposto, porque daqui a pouco ele vai estar entrando de licença médica psiquiátrica, e então essa compreensão se faz necessária. É necessário também a adoção de medidas de estratégias antiestressoras, como atividade física, que nitidamente baixa os níveis de cortisol, volta o policial ao estado, né? Pelo menos ele libera aquela endorfina que foi soltada na corrente sanguínea. Mas o problema é, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma diminuição considerável do quantitativo de policiais nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 56 mil policiais militares. Hoje são 44 mil. Essa queda se deve a inúmeros fatores, como morte, aposentadoria, ausência de reposição, reformas. E com isso, batalhões que deveriam ter 1.500 homens têm a metade. E aí o comandante do batalhão diz: eu não tenho como colocar esses policiais para fazer atividade física no horário de trabalho, porque eu não tenho como repor a escala. E aí esse policial já não faz atividade física e nas suas horas vagas ele está fazendo ou RAS ou um bico para receber um dinheiro adicional. E aí os níveis de cortisol desses homens não baixam. Há um artigo publicado por professores da Universidade de Lusófona, em Lisboa, que se chama Cortisol, Testosterona e Respostas Psicossociais na Avaliação do Estresse em Policiais, que apresenta que a elevação contínua do cortisol em policiais por um longo período de tempo diminui a precisão do tiro e aumenta os índices de erro em tomadas de decisão. Então, essa relação do excesso da jornada do policial tem correlação com a sua desordem financeira, que, por sua vez, também é um outro gatilho catalisador que leva para suicídio e esse adoecimento psíquico. Nessa questão ainda do endividamento como outro fator de adoecimento psíquico, tem um outro artigo, por exemplo, que menciona que um policial imerso em dívidas, ele tem uma redução drástica do foco, porque ele entra no chamado túnel cognitivo, com uma mente preocupada em buscar estratégias de liquidar o débito. Nós mesmos, quando a gente está com um problema grave em nossas vidas, a gente costuma dar um hiperfoco para o problema, a gente só pensa nisso. Então, só que isso, por parte de um agente de segurança pública, é muito arriscado, porque o policial ele é um agente armado e ele precisa estar ali com um senso crítico para tomada de decisões rápidas e ele está com esse túnel cognitivo prejudicado.
Doutora Renata, e há também, eu acredito, o desconhecimento desse policial de que ele está doente, Sim, com que há um certeza. adoecimento. Com certeza. O policial ele não quer reconhecer muitas vezes que ele está numa situação ou já adoecida ou que está começando a adoecer. Ele não quer reconhecer também a sua fragilidade. Mas eu acho que isso é uma questão também de cultura e a gente tentar compreender aquilo que adoece para ser evitado. E aí a questão de reconhecimento desses limites. Pois é, e a gente vai falar agora de um dos temas mais delicados, né? Quando a gente fala em saúde mental, que é o suicídio entre esses profissionais, né, de segurança pública. O que os dados mais recentes revelam sobre essa triste realidade? Cris, os dados são bastante altos, bem grave. O último Anuário de Segurança Pública, inclusive, ele faz bastante considerações a respeito do assunto, porque o suicídio ele é o ápice do processo do sofrimento que não foi tratado. Vou pegar os números de Minas Gerais, por exemplo. Em 2023, a Polícia Militar de Minas Gerais teve 18 suicídios consumados. Em 2024, 10. Mas preste atenção que isso eu estou falando apenas dos suicídios consumados. E esse número, ele é absolutamente subnotificado. E por que ele é subnotificado? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, os policiais, eles têm um seguro de vida em que, se eles são mortos em combate, a família recebe um valor de, acho que atualmente é R$100 mil. Se o policial se suicida, ele, além de perder as honrarias, né, na corporação, a família perde o seguro. Então, muitas das vezes, a morte não é registrada como suicídio. Então, esses números, eles não são reais, propriamente. Mas, se pararmos para pensar, esses números são muito alarmantes, porque 18 suicídios em um ano é muito mais do que um suicídio por mês. E vou dar os números do Rio de Janeiro em relação ao ano passado. No último ofício que chegou para mim em relação aos dados de suicídio, no Rio de Janeiro nós tivemos 32 tentativas de suicídio, Nossa. tentativas de suicídio, e 8 consumados. Isso dá no total 40 pessoas que tentaram se matar. Isso a gente está considerando que tem número maior ainda pela subnotificação. Isso dá uma média de mais de 3 policiais militares tentando se matar por mês. Então, fazendo uma conta rápida, comparando com a população civil, se você fizer uma divisão por 100 mil, um cálculo rápido, isso dá 18 suicídios a cada 100 mil policiais, enquanto na população civil é de 5 a 7 suicídios a cada 100 mil pessoas. Então, vocês captaram a dimensão que chega a isso? É uma dimensão, é terrível. Esses dados são assustador. Uhum. Assustador. E aí, assim, tem estudos, né, que tentaram analisar as causas, né, do fato que leva o policial a atentar contra a sua própria vida. Tem um artigo que foi escrito por um policial militar, Daniel Souza, que na sua tese de dissertação, na sua dissertação de mestrado pela Fundação Getúlio Vargas, ele escreveu sobre suicídio e ele, para isso, ele entrevistou policiais que sobreviveram à tentativa de suicídio para compreender as causas disso. Também há um outro estudo publicado numa revista ibero-americana de Humanidade, Ciências e Educação que ela trata do suicídio falando sobre o endividamento financeiro, porque muitas das vezes o policial super mega endividado dá um tiro na cabeça. Então, assim, o fato é que esses estudos mostram que o tema ele traz causas, é multifatorial, né? Nós temos, como eu disse, o próprio TEPT, ele traz ideações suicidas para o policial, porque ele está com uma sobrecarga de trabalho, ele não tem tempo de recuperação, não tem uma redução do hormônio do cortisol, e isso acaba atingindo um outro campo da vida do policial, que é o financeiro, porque numa perspectiva neurocomportamental, o estresse crônico e a fadiga, elas favorecem a tomada de decisões impulsivas. É como se o policial começasse a enxergar: eu mereço uma recompensa imediata, já que eu estou em sofrimento. E aí ele faz aquisições muito além da capacidade financeira dele, se envolvendo em endividamentos, fazendo apostas em bets, que é um dos grandes fatores que as psicólogas reportam. E esse superendividamento leva o policial a
romper a sua dignidade, a sua vida. Há ainda outros fatores que, por exemplo, o policial que fica numa sobrecarga de trabalho e acaba se separando, se divorciando da esposa por problemas familiares, isso impacta o próprio policial, impacta os números, inclusive, de violência doméstica e feminicídio, e, por sua vez, também tira a rede de apoio primária do policial que está adoecido. Então, são vários fatores. O assédio moral dentro das corporações, inclusive na própria Polícia Civil, é bastante reportado. Utilizam-se as transferências imotivadas a qualquer tempo para punir o policial e perseguir aqueles que não entraram no esquema do batalhão ou da delegacia. E aí o policial precisa comparecer, aqui no Rio pelo menos, 48 horas depois no novo local de trabalho, só que ele tem uma família, ele tem filhos na escola, e o que ele faz se ele mudou de um batalhão numa cidade e de repente é do outro lado do estado que ele precisa se apresentar em 48 horas? É uma bola de neve, né, E é Cris? incrível, né? Porque a sociedade, somos todos responsáveis por isso, né? Assim, são os policiais que estão, né, tomando conta da gente, né? E a gente não imagina, né, o que eles passam, né? Exatamente. E, doutora Renata, tradicionalmente, o Ministério Público atua na tutela da segurança pública como órgão de controle externo da atividade policial. E como que o Ministério Público pode atuar também na proteção dos direitos fundamentais dos próprios profissionais de segurança pública? Doutora Giovana, acabamos de abordar o TEPT, a sobrecarga de trabalho, o endividamento que adoece, as perseguições internas, a desvalorização do policial. Tudo são tópicos que o Ministério Público consegue trabalhar no âmbito da tutela coletiva da segurança pública. E é nosso papel cobrar do gestor a reposição de agentes públicos, a oferta de condições mínimas de trabalho para evitar o adoecimento. Podemos cobrar concurso público, a limitação do RAIS, podemos cobrar a necessidade de atividade física dentro e fora das escalas de trabalho do policial, e mais e principalmente campanhas de conscientização e esclarecimento, porque, acima de tudo, é necessária uma mudança cultural. O policial no Brasil inteiro sofre com o chamado do mito do herói, que psicólogo é para os fracos, o estigma, que já falamos aqui, em relação aos que entram de licença psiquiátrica, e, acima de tudo, o policial morre de medo de entrar de licença e perder seu armamento. Então, a ideia são campanhas de conscientização para evitar que o policial chegue ao ponto de precisar entrar de uma licença psiquiátrica. Doutor Renato, me lembro na sua palestra sobre a questão do colete, né, que não era higienizado da forma adequada, Cris, e causava problema de pele nos policiais. Isso. E aí, né, graças à atuação do GAESP e tudo, desse olhar, né, da doutora Renata, fizeram tipo um colete interno, porque realmente a higienização às vezes era impossível, mas esse cuidado, imagina o policial com um problema de pele no exercício do trabalho. O policial ele ficava 12 horas com aquele colete, e o colete ele não é um equipamento de proteção individualizado daquele profissional. Ela passa para o que vai assumir o posto seguinte, e aí ele tira aquele colete suado e passa o colete para o próximo. E aí, com isso, toda uma corporação estava com problema de pele. E não foi nem eu que fiz essa atuação, foi uma outra promotora de justiça, a Glaucia Santana, que conseguiu que a Polícia Militar adquirisse capas para que o policial vestisse essas capas por cima do colete, de forma que cada um levasse para casa a sua capa e pudesse lavar. E com isso melhorou a questão do adoecimento de pele, que é uma questão que a gente está falando de dignidade humana. A resolução número 278 de 2023 do Conselho Nacional do Ministério Público e ainda a portaria interministerial número 2 de 2010 reforçam a importância de proteger e promover os direitos dos profissionais, né, de segurança pública. Mas, na sua avaliação, o Ministério Público brasileiro tem atuado de acordo com essas diretrizes? Então, a resolução do CNMP 278 de 2023 já configura um importante marco normativo para a atuação numa transformação ministerial, porque essa resolução ela incorpora uma perspectiva estruturante na tutela coletiva e estabelece uma atuação do Ministério Público que deve ultrapassar aquela dimensão reativa da persecução penal
para alcançar um monitoramento permanente de políticas públicas relacionadas à segurança pública. Nesse contexto, o controle externo da atividade policial assume, eu diria, uma dimensão renovada, porque não é só um instrumento de responsabilização por ilegalidade, né? Nós passamos a ser transformadores de uma governança democrática voltada a induzir, monitorar e fiscalizar políticas públicas capazes de reduzir fatores estruturais de adoecimento e vitimização dos agentes de segurança. E o Ministério Público, ele passa a ocupar essa atuação estratégica não apenas como fiscal da ordem jurídica, mas como uma instituição constitucionalmente voltada a promover ambientes institucionais compatíveis com a dignidade da pessoa humana, com a eficiência administrativa e, por fim, uma segurança pública para todos muito melhor. Então, em última análise, proteger a saúde mental dos policiais não significa privilegiar uma categoria profissional, significa proteger a própria sociedade. Afinal, uma democracia não será mais segura porque se tem mais armas, mais viaturas, mais operações policiais necessariamente. Será mais segura quando aqueles que são incumbidos de cumprir essa missão constitucional conseguirem proteger direitos dos outros. Então, nessa perspectiva, não constitui apenas um direito individual, a gente está falando de um verdadeiro patrimônio coletivo da sociedade, e há essa portaria interministerial do Ministério da Justiça, que ela precisa sair do papel e se tornar real, porque são uma série de garantias de direitos fundamentais dos agentes de segurança que não são vistos. É isso, né, doutora Giovana? Com certeza. E já encerrando, doutora Renata, quais são hoje as principais iniciativas que o GAESP vem desenvolvendo para fortalecer a saúde mental e melhorar as condições de trabalho dos profissionais de segurança pública? Então, doutora Giovana, eu adotei como primeira linha de atuação fazer esse levantamento de dados, estudos científicos sobre o problema, para entender as causas de adoecimento, que, como se vê, é um problema grande, complexo, que afeta todos nós, destinatários da segurança pública. Num segundo momento, eu passei eu mesma a ministrar palestras para policiais militares sobre o tema, os esclarecendo sobre tudo isso que nós estamos conversando, além de palestras presenciais para os comandantes, parte da tropa. Uma coisa que eu considerei fundamental foi eu gravei uma aula por sistema EAD, né? E essa aula sobre essas questões de endividamento, limites humanos, já alcançou 31 mil policiais no sistema EAD. Eu passei a cobrar em seguida palestras pela própria psicologia, que fossem ministradas para os comandos dos batalhões para diminuir as arbitrariedades, assédio moral. Passei a cobrar capacitações em educação financeira. Estou tentando ver se isso passa a ser incluído no currículo já da formação do policial. Isso vai ser uma coisa a muito longo prazo. Eu venho fazendo reuniões periódicas com as equipes de psicologia e com o Estado-Maior da Polícia para intercambiar quais são as necessidades que precisam ser atendidas. E eu estou indo de degrau em degrau. No momento, até ontem eu estive no Estado-Maior pedindo uma reformulação para que tenha um psicólogo por batalhão, que aquele psicólogo adote o batalhão e com isso crie uma relação de confiança, porque o policial ele não quer ser atendido dentro da sua corporação. É necessária uma construção de confiança. E, evidentemente, o impacto dessas medidas é de longo prazo, mas eu posso citar um caso, para mim, que pontual e que já me mostra que há uma luz no fim do túnel. Eu tinha ido ministrar uma aula e eu falei sobre saúde mental para alunos que estão entrando agora para a Polícia Militar. Aí, na semana seguinte, quando eu cheguei na escola da polícia, um aluno me abordou, me agradecendo, dizendo que estava prestes a desistir de tudo. Eu até fiquei com medo de perguntar o que era desistir de tudo, mas agradeceu e falou: a senhora mudou a minha cabeça com o que eu estava enxergando, e aí aquilo me deu fôlego para continuar. E aí, com isso, eu concluo que a política pública de segurança só será verdadeiramente eficaz quando a gente compreende que cuidar da saúde mental daqueles que nos protegem também é uma forma de nos proteger e proteger a sociedade.
Doutora Renata Cossatz, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco sua experiência, seu conhecimento, seu trabalho sobre um tema assim tão importante. Cuidar da saúde mental dos profissionais de segurança pública é também cuidar de quem dedica a vida à proteção à sociedade. Afinal, quem protege também precisa ser cuidado, né? Que essa conversa, então, ajude a ampliar, né, esse debate e fortalecer a construção de instituições cada vez mais humanas, comprometidas com a promoção dos direitos humanos. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 8 de setembro. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e também na Rádio MP. Até breve. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.